Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, continuando aqui com o nosso estudo da destinação do resultado do exercício, vamos ver aqui a reserva legal. Coloca na tela, por favor, o terceiro exemplo da reserva legal. Então, aqui é o exemplo número 3, né? E o enunciado, nesse caso, fornece os saldos da reserva legal, do capital social e das reservas de capital, né? Então, eu chamo aqui, esse é o problema completo, é o completão, né? Ele tem tudo. Tem tudo, ou seja, vai ter limite anual, vai ter limite obrigatório e vai ter limite facultativo, né? Então, o lucro líquido do exercício foi 120 mil, aproveitando os valores dos exemplos anteriores, prejuízos acumulados de 20 mil, saldo de reserva legal já constituída 17 mil, capital social 100 mil, saldo das reservas de capital 12 mil, limite anual da reserva legal. Então já estamos calculando. Então até aqui foram informações. Daqui para frente, né, nós vamos começar a calcular. Então, dentro da nossa receita de bolo, primeiro passo, calcula o limite anual, independente dos dados da questão. Então, 5% do lucro líquido do exercício deduzido dos prejuízos acumulados. 5 mil, guarda esse número. Tá? Então, vou chamar esse aqui de LA. Montante que poderá ser destinado à constituição à reserva legal. Então, esse que eu chamei de limite inferior, eu vou chamar aqui agora de quanto falta para o limite facultativo. Quanto falta para o limite facultativo. Então, para o limite facultativo, qual é o limite facultativo? Primeiro, né? O limite facultativo é 30% do capital social, não é? Agora, quanto falta para o limite facultativo? 17 mil é o saldo da reserva legal, que já existe, e 12 mil é o saldo das reservas de capital. Então, juntas, essas duas reservas, elas somam 29 mil. Se o limite facultativo é 30 mil, então falta para atingir esse limite 1.000. Guarda esse número. E eu vou chamar esse número de LF. Não é limite facultativo, é quanto falta para o limite facultativo. Bom, e o que eu chamei de limite superior é quanto falta para o limite obrigatório. LO, né? Então, o limite obrigatório é de 20% do capital social, né? Então, 20% sobre 100 mil vai dar 20 mil. Menos 17 mil, que já é o saldo da reserva legal que já existe, nós temos aí 3 mil de um valor que falta, né, para atingir o limite obrigatório da reserva legal, né? Então, faltam 3 mil para chegar no limite obrigatório. E aí, o que eu faço com esses três valores? Bom, nas primeiras soluções de questões, é melhor a gente colocar isso numa reta, né? Então, coloca aqui o primeiro valor, 1.000, o segundo valor, 3.000, e o terceiro valor, 5.000, né? Lembrando que esse 1.000 aqui é quanto falta para o limite facultativo, o 3.000 é quanto falta para o limite obrigatório, e o 5.000 é quanto falta para o limite anual, né? Então, limite facultativo, limite obrigatório e limite anual, certo? Bom, então a análise que eu faço é o seguinte, olha, se eu posso destinar qualquer valor abaixo de 1.000, a partir desse lucro de 120 mil? Não posso. Por que eu não posso destinar nenhum valor inferior a 1.000? Porque destinando um valor inferior a 1.000, como por exemplo 500, eu não atinjo limite nenhum, né? Então eu tenho que destinar um valor que atinja algum limite, certo? Então eu vou destinar pelo menos 1.000. Mas a pergunta é,
eu posso parar em 1.000 ou eu posso destinar um valor superior, um valor maior do que 1.000? Realmente eu posso parar em 1.000. Posso por quê? Porque 1.000 é quanto falta para o limite facultativo, certo? Mas eu posso ultrapassar 1.000 e destinar 2.000, por exemplo? Posso, porque destinando 2.000, eu não chego no limite obrigatório, né? Olha lá, o saldo da reserva legal é 17.000, se eu destinar 2.000, esse saldo vai para 19.000 e não chega a 20.000, que é o limite obrigatório, né? Então, o limite obrigatório ele é de 3.000, então a empresa pode destinar qualquer valor entre 1.000 e 3.000. Egbert, mas se eu quiser destinar um valor superior a 3.000, eu quero destinar 4.000, é possível isso? Resposta, não, não pode. Por quê? Porque ao destinar 4.000, o saldo da reserva legal já constituída, que é de 17.000, ele subiria para 21.000. Né? E 21.000 extrapola o limite obrigatório, que é de 20.000 nesse caso, certo? Então a resposta aqui nesse caso, do exemplo 3, não é um valor pontual, e sim um intervalo de valores entre 1.000 e 3.000, certo? Egbert, mas se por acaso, o limite anual, né? Vamos supor aí que o limite anual fosse de 2.000, né? Ou seja, o lucro líquido do exercício fosse de tal maneira que o limite anual que eu calculasse não fosse 5.000, fosse de 2.000. Beleza, se o limite anual fosse de 2.000, aí eu estou fazendo aqui na sua tela, o que falta para o limite facultativo é 1.000, o limite anual seria de 2.000 e o limite obrigatório continuaria aqui 3.000, né? Então, LF, LA e LO, né? Então, os valores possíveis a serem destinados para a reserva legal seriam entre 1.000 e 2.000, porque eu tenho que parar no primeiro obrigatório, que nesse caso aqui é o anual, e não como foi no primeiro caso, que era quanto faltava para o obrigatório, certo? Nós vamos fazer questões sobre reserva legal, e aí esse desenvolvimento vai ficar mais claro. O que eu quero que fique nesse primeiro momento é distinguir que existem 3 tipos de questões de reserva legal. Uma questão mais simples, em que eu não preciso me preocupar com limite obrigatório e limite facultativo, é só aplicar 5%, prestando atenção se tem ou não prejuízo acumulado. Depois, um segundo tipo de questão, onde eu tenho o capital social, mas não tenho reserva de capital, então eu só preciso me preocupar com o limite obrigatório, não preciso me preocupar com o limite facultativo. E um terceiro tipo de questão, onde é completo, né? Ou seja, tem limite facultativo, tem limite obrigatório e, obviamente, tem limite anual, como em toda questão. Beleza? Vamos em frente aí, vamos para a reserva de lucros a realizar, né? Bom, então, uma coisa muito importante que eu já falei quando introduzi o assunto da reserva legal, mas eu tenho que frisar e vou frisar sempre, é que a única reserva de lucros que é obrigatória e mesmo assim, sob determinadas circunstâncias, ela não é, que acabamos de ver, é a reserva legal. É a única reserva obrigatória, né? As demais reservas de lucros, como por exemplo, a partir de agora a reserva de lucros a realizar, a constituição dessas reservas, ela é facultativa. A empresa constitui se quiser. Se quiser. Ela não é obrigada a constituir a reserva legal. Ok? Então, a reserva de lucros a realizar. A reserva legal, ela é a única que é obrigatória por lei, né? Aliás, o nome já sugere isso, reserva legal, certo? As demais reservas de lucros, elas serão de constituição facultativa, ou seja, a empresa poderá, certo? Bom, então coloca na tela, por favor, para a gente falar um pouquinho, introduzir um pouco sobre essa reserva.
ela evita o pagamento de dividendos obrigatórios sobre a parcela do lucro não realizada. Agora, não realizada quer dizer não realizada financeiramente. Né? Deixa eu escrever melhor aqui. Não realizada financeiramente. Certo? Bom, nos termos da Lei 6.404 de 1976, são lucros não realizados. 1. O resultado líquido positivo da equivalência patrimonial. 2. O lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativo e passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Né? Ou seja, após o término do exercício social seguinte, significa longo prazo. Longo prazo, certo? Bom, além disso aqui, desses pontos principais que eu coloco aqui, eu vou fazer mais um comentário, né, conceitual, para ajudar a entender isso aqui. O problema começa, né, na verdade, às vezes uma solução, claro, ela é boa, mas traz alguns efeitos colaterais. E eu estou querendo falar desse jeito porque estou falando do regime de competência. O regime de competência é excelente. Por quê? Porque ele me permite, entre outras coisas, analisar essa distância temporal entre o fato econômico e o pagamento ou o recebimento, o fluxo financeiro. Né? Ou seja, eu consigo identificar essa distância entre o evento econômico e o fluxo financeiro, né? Essa relação de causa e efeito, né? Que é muito importante para a gestão, né? Para a tomada de decisão, certo? Então, só que o regime de competência, ele traz também alguns efeitos colaterais não tão bons. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando se apura o resultado do exercício, quando eu apuro o lucro líquido do exercício, não necessariamente, aliás, em raríssimos casos, aquele lucro significa dinheiro entrando na minha empresa. Né? Se fosse assim, se aquele lucro fosse dinheiro, né, sempre não precisava eu analisar a demonstração dos fluxos de caixa. Né? Então, o lucro que se apura na demonstração do resultado do exercício, nós já falamos isso, mas é sempre bom frisar, é um lucro econômico, é um lucro apurado pelo regime de competência. Certo? Então, pode acontecer o seguinte, pode acontecer de boa parte desse lucro não ter entrado ou não entrar no cofre da empresa, no caixa da empresa, na conta bancária da empresa, no curto prazo. E isso vai trazer algumas consequências práticas no dia a dia da gestão da empresa? Sim. Por quê? Porque se ela teve lucro, ela vai ter que, por exemplo, distribuir dividendos obrigatórios. E esse dividendo vai ser obrigatório ou porque vai estar no estatuto dela, ou, se o estatuto for omisso, nós vamos ver isso, de acordo com o artigo 202 da Lei 6404 de 76, dividendo mínimo obrigatório. Né? Agora, se a empresa quiser, mesmo esse lucro não entrando financeiramente no seu cofre, né, no seu caixa, na sua conta bancária, ela quiser pagar esse dividendo, ótimo, isso é bom para ela, e isso fortalece a posição das ações dela no mercado de ações. Agora, se essa empresa quiser, ou seja, se pagar esse dividendo em cima de um lucro que não se realizou, não vai se realizar financeiramente completamente ao longo do exercício seguinte, né, no curto prazo, se ela não quiser, ela tem uma saída. E que saída é essa? Né? Uma dessas saídas são duas. É constituir uma reserva de lucros, né? Que se chama reserva de lucros a realizar. Então, qual é a finalidade, e isso é muito importante, da reserva de lucros a realizar? Muito simples. É postergar, diferir o pagamento de uma parte do dividendo mínimo obrigatório. Diferir, postergar para quando? Para quando o lucro que se realizou economicamente for sendo realizado financeiramente.
Então, na verdade, é dar uma empurrada para frente no pagamento do dividendo obrigatório. É limitar o pagamento do dividendo obrigatório à parcela do lucro realizado financeiramente. Então, a reserva de lucros a realizar, ela vem para resolver um problema financeiro. Ela não vem para resolver um problema econômico. Economicamente, a empresa vai bem, obrigado. Ela teve lucro pelo regime de competência. Financeiramente é que a situação está ruim. Por quê? Porque esse lucro que foi apurado pelo regime de competência, uma parte razoável dele não vai virar dinheiro, para ser curto e grosso, no curto prazo. Né? Agora, perceba o seguinte, nós estamos falando aqui que a lei coloca à disposição da empresa uma maneira de não pagar neste exercício, né, ou desculpa, no exercício seguinte, o dividendo obrigatório. Né? Ou seja, ela vai postergar, vai diferir, vai jogar para o futuro o pagamento desse dividendo. E pode ser que nem aconteça. Nós vamos ver, pode ser que nem aconteça porque enquanto esse recurso, esse valor tiver na reserva de lucros a realizar, e sendo a reserva de lucros a realizar uma reserva de lucros, ela vai ter que absorver prejuízo. Se aparecer um prejuízo aí no meio do caminho, até o dia do lucro se realizar financeiramente. Certo? Então, mas retomando a linha de raciocínio aqui, se a empresa vai diferir, vai postergar o pagamento do dividendo obrigatório, isso coloca em situação ruim o acionista minoritário. Por quê? Porque a regra do dividendo obrigatório, ela existe para proteger o acionista minoritário. E nós percebemos na Lei 6404, principalmente a partir dos anos 2000, né, com a implantação do novo mercado, essa proteção ao acionista minoritário. Principalmente quando eu vejo regras em torno do dividendo. Ou seja, a empresa, ela, toda vez que você percebe na lei em que o dividendo mínimo obrigatório fica em risco, como é o caso agora, a lei vai colocar restrições. E aqui a restrição é o que pode ser considerado lucro não realizado. Né? Então coloca na tela, por favor. Repara que a lei falou, ó, nos termos da Lei 6404/76, né, são lucros não realizados o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial. 2. O lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativo ou passivo pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Ou seja, ela colocou situações bastante específicas para considerar lucro não realizado. Não deixou aberto, né? Não deixou a escolha da administração da empresa. Né? Então, não é qualquer item que pode ser considerado lucro não realizado. São apenas esses dois casos. O resultado líquido positivo da equivalência patrimonial, até porque, o que é o resultado positivo da equivalência patrimonial? É quando a investida teve lucro, esse lucro aumentou o patrimônio líquido da investida, isso tem um reflexo no ativo da investidora, aumenta o saldo do investimento, e como esse saldo do investimento aumentou por conta de lucro, isso tem contrapartida no resultado, né? Contabilizando de forma reflexa a variação do PL da investida, né? É a base da equivalência patrimonial. Então, apurou lá o ganho da equivalência patrimonial, mas isso não vai virar dinheiro. Até porque uma participação que é avaliada pela equivalência patrimonial é uma participação permanente. É uma participação permanente. Se é permanente, não há uma intenção de alienar, de vender essa participação no curto prazo. Então isso vai virar dinheiro, se é que vai virar dinheiro, no longo prazo, esse resultado positivo da equivalência patrimonial. E o inciso 2, ele já é direto, ou seja, é o ganho, é o lucro, que só vai se realizar financeiramente após o término do exercício social seguinte, ou seja, no longo prazo. Beleza? Então, a lei fez questão de dizer, e por que ela fez questão de dizer? Para proteger o acionista minoritário, que vai ver o seu dividendo obrigatório sendo adiado. Sendo adiado. Legal? Coloca aí na tela, por favor, para a gente ver um exemplo. Né? Então, o valor máximo da reserva de lucros a realizar, então repara que o que nós vamos calcular é o valor máximo. É a diferença positiva entre o dividendo obrigatório
e o lucro realizado do exercício, né? Ou seja, é o lucro líquido do exercício menos a parcela do lucro líquido considerada não realizada nos termos da Lei 6404/76. Bem, à medida que os lucros não realizados se realizam financeiramente, eles são incorporados aos dividendos do exercício. A reserva de lucros a realizar é revertida para lucros acumulados para que seu montante seja incorporado aos dividendos. Desde que a reserva, né, ou seja, a reserva de lucros a realizar, não tenha sido utilizada para absorver prejuízos, né? Então, o que eu estou falando aqui nessa segunda observação? Repara que eu posso ter aqui, por exemplo, um exercício de 2018, um exercício de 2019, um exercício de 2020 e o exercício de 2021. Então, o lucro aconteceu aqui, o lucro líquido do exercício de 2018. Mas parte desse lucro foi destinado para a reserva de lucros a realizar. Não é por quê? Porque o lucro realizado financeiramente, né, se mostrou insuficiente para pagar todo o dividendo obrigatório. Ok? Bem, então esse valor ficou aqui na reserva de lucros a realizar, que a empresa optou por constituir, ela não é obrigada a constituir, né? E quando chegou lá em 2021, esse lucro não realizado, chamar de LNR aqui, que não se confunde com o lucro não realizado da equivalência patrimonial, ele se realizou financeiramente, ou seja, virou dinheiro. Virou dinheiro. Então aqui sim, aqui é que vai ser pago o dividendo obrigatório. Dividendo obrigatório. Ou seja, em 2021 estará sendo pago um dividendo, pode estar sendo pago o dividendo de 2020, beleza, né? Que apurou no final de 2020, mas também pode estar sendo pago um dividendo lá do exercício de 2018. Que por não ter perspectiva financeira, né, de realização financeira de lucro ao longo de 2019, ele foi colocado numa reserva de lucros a realizar, esperando a realização financeira que aconteceu em 2021. Então ele vai ser pago. Agora, pode ser que mesmo esse lucro de 2018, né, que se realizou financeiramente só em 2021, não torne possível o pagamento desse dividendo aqui. Por quê? Porque pode ser que ao longo desse tempo, 2019, 2020, essa reserva de lucros a realizar tenha sido absorvida por prejuízo. Então eu costumo gravar assim, ó, a reserva de lucros a realizar vai pagar dividendo lá no futuro se ela sobreviver até o futuro chegar. E quando eu falo sobreviver, o que significa sobreviver? Significa não ter sido absorvida por prejuízos ao longo desse tempo. Ou seja, não teve um prejuízo no meio do caminho para matar essa reserva. E aí eu percebo que fica bem clara a escolha que a lei fez. Que escolha, Gilberto, você está falando? Porque eu introduzi esse assunto das reservas de lucros falando o seguinte: olha, as reservas de lucros, elas protegem o capital social absorvendo prejuízos. Bem, mas agora eu estou falando aqui da reserva de lucros a realizar e eu estou dizendo que ela tem a função de postergar a distribuição, o pagamento do dividendo obrigatório. E aí você fala, poxa, Gilberto, mas olha só, não parece incoerente isso, não é? Você disse lá atrás que as reservas de lucros têm que absorver prejuízo, protegendo o capital social, e agora você me diz que a reserva de lucros a realizar, ela serve para postergar o dividendo, afinal ela serve para quê? Na verdade, ela serve para as duas coisas. Ela vai postergar o dividendo obrigatório, né? Vai diferir, né, o pagamento do dividendo obrigatório, e ela também vai ser usada para absorver prejuízo. Mas quando essas duas funções conflitam, ou seja, se até o dia em que esse lucro não realizado se realizar financeiramente, no meio do caminho absorver um prejuízo e eu precisar lançar mão da reserva de lucros a realizar, eu vou lançar e o dividendo vai ser prejudicado. Então, quando eu falo que a Lei 6.404/76 fez uma escolha, a escolha foi essa. Entre pagar o dividendo lá no futuro, quando o lucro se realizar financeiramente, e absorver prejuízos,
A preferência é absorver prejuízo, né? E não foi à toa que a lei colocou isso, lá no artigo 202, né? Ela coloca, olha, vai realmente pagar dividendos, desde que não tenha sido utilizada para absorver prejuízo. Ou seja, a prioridade da reserva de lucros é absorver prejuízo. E se ela não for queimada, vamos dizer assim, né, absorvendo prejuízo, aí sim, beleza, ela vai cumprir sua segunda função, que é postergar, diferir o pagamento do dividendo obrigatório para o momento em que aquele lucro não realizado financeiramente finalmente se realizou. Legal? Coloca aí na nossa tela, por favor. E aí sim, finalmente o exemplo numérico. Olha lá. Um lucro líquido do exercício de 100 mil. E aí essa empresa teve receitas de equivalência patrimonial de 3 mil e receitas a serem realizadas no longo prazo de 40 mil. E um dividendo obrigatório, que a gente já chama aqui de DIMO, para começar a ficar, né, íntimo, um DIMO de 50 mil. Né? Então, valor máximo que poderá ser destinado à constituição da reserva de lucros a realizar é o valor do dividendo mínimo obrigatório menos o valor do lucro realizado. Né? Então, aqui é o lucro líquido do exercício e aqui, esses dois juntos, né? Isso aqui é lucro não realizado financeiramente e isso aqui é lucro não realizado financeiramente. Ou seja, esse valor todo aqui, que é de 100 menos 30 menos 40, que dá 30, ele é o lucro realizado financeiramente. É um lucro realizado financeiramente, né? Ou seja, é um lucro que a empresa vai ver entrando no seu caixa, na sua conta bancária, ou seja, nas suas disponibilidades, no curto prazo, ou seja, até o final do exercício subsequente. Então, essa empresa, ela tem que pagar um dividendo de 50 mil, mas ela tem um lucro que vai se realizar financeiramente no curto prazo de 30 mil. Então, se ela vai pagar esse dividendo, ela tem duas saídas. Ou ela vai postergar o pagamento de uma parte desse dividendo, né? E ao fazer isso, ela vai destinar essa parte que será postergada à reserva de lucros a realizar, ou ela paga esse dividendo, né? Ou seja, tirando recursos financeiros de outras fontes, que não seja do lucro, certo? Então, quando eu digo que a reserva de lucros a realizar é facultativa, é nesse sentido, porque a empresa ela pode destinar tudo? Pode. Não tem problema nenhum. Pode destinar tudo, pode pagar tudo, o dividendo, né? Mesmo não tendo entrado dinheiro, ou que não vai entrar dinheiro no curto prazo suficiente para pagar esse dividendo. É uma escolha dela. Agora, se ela quiser, e a lei deixou essa saída, vamos dizer assim, deu uma força para ela, você pode postergar uma parte disso. Então, coloca aí na tela, por favor. Então, ela pode fazer isso aqui, ó, sem lucros a realizar. Está aqui o lucro líquido do exercício, 100 mil, vou colocar aqui 100 para economizar espaço, em lucros acumulados, LAC. Então ela tira aqui 50 e vem para cá para o passivo, dividendos a pagar. Certo? Agora, se ela quiser, ela pode fazer isso aqui, ó. Tá lá 100 de lucros acumulados. Tirou aqui 50. Uma parte veio para cá para reserva de lucros a realizar, 20. E uma outra parte vem para cá, 30.
de dividendos a pagar. Então, aqui está a reserva de lucros a realizar. Agora, podia destinar menos que 20 para a reserva de lucros a realizar? Resposta, podia sim. Podia sim. Certo? Podia destinar 15, 10, agora não podia destinar mais que 20. Por isso que a gente chama de valor máximo. Ok? Agora, à medida que esse lucro não realizado vai se realizando financeiramente, o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações orienta que esse saldo da reserva de lucros a realizar volte para lucros acumulados para depois ser mandado para dividendos a pagar no passivo. Legal? Beleza? Então, pessoal, terminamos aqui mais um bloco. Voltamos no próximo bloco, continuando aí com o nosso módulo 6. Grande abraço, fique com Deus.